Olá, muito boa noite Cacoal, boa noite Rondônia, boa noite nossos amigos que acompanham a Voz da Comunidade sempre de segunda a sexta-feira às 19 horas, o melhor programa e o maior programa de notícia de todo o estado de Rondônia. Eu quero dar meu boa noite para você, Dona Maria, seu João, você que acompanha sempre às 19 horas as notícias de forma imparcial e acima de tudo com credibilidade. Como eu sempre digo, não fazemos programas políticos, fazemos programas para a comunidade. Você sim é importante, eu sou Paulo Rosa e a partir de agora você está de frente com a comunidade. Quero agradecer cada um dos senhores e das senhoras que estão conosco. Agora são 19 horas e 17 minutos, 25 de março, temperatura 24 graus Celsius, né? E aí eu quero a sua participação. Teremos um programa hoje bem interessante, que foi anunciado em todo o estado de Rondônia, sobre a hemodiálise do município de Cacoal, cerca de 500 quilômetros da capital Porto Velho, e um problema que vem se arrastando há meses. Sabemos que o imbróglio político em Cacoal está a todo vapor, problemas que realmente causam aí uma espécie de preocupação, uma espécie de um grande problema no município de Cacoal em relação à hemodiálise. Sabemos que os pacientes de hemodiálise, com certeza, não são só eles que passam, que se submetem ao tratamento. Toda a família são pacientes em comum, juntos com o familiar. São procedimentos médicos, clínicos, que realmente trazem desconforto para o paciente, tanto físico quanto psicológico, emocional, e a família sofre. E nós, da Voz da Comunidade, vamos buscar a fundo todas as informações necessárias para esse programa de hoje, trazendo as pessoas envolvidas. E aí eu já quero pedir que você compartilhe esse programa no grupo do bairro, no grupo da família, no grupo do trabalho, da igreja, enfim, em todos os setores da sociedade rondoniense, para que nós saibamos o que de fato está acontecendo na hemodiálise. Tivemos denúncia há pouco de alguns vereadores levantando aí possibilidades de investigação em relação à hemodiálise, de contaminação na água, pessoas que perderam a vida, óbitos que aconteceram ali, que no mesmo período do ano passado não havia acontecido. Grandes problemas estão sendo narrados nas redes sociais e nós temos que trazer isso de forma concreta, transparente e, acima de tudo, com a verdade real. A verdade como ela tem que ser falada. E aqui eu não estou defendendo nem a clínica de hemodiálise, tampouco a gestão que está à frente da hemodiálise. O que nós estamos fazendo aqui é trazer a verdade. E a verdade às vezes dói. E o sangue pode dar na altura do joelho. Que nós vamos continuar falando a verdade. E por isso, nessa noite, eu trouxe aqui o proprietário da TRS, da clínica, da empresa que presta esse serviço à sociedade cacoalense em vários municípios vizinhos. Doutor Parada, ele que é médico, urologista, fundador, proprietário da clínica e vinha há anos prestando um serviço para esses pacientes, passando por várias gestões e, ainda que tivesse problemas, estava ali prestando o serviço. Convidei também a assessoria jurídica do Dr. Parada, Dr. Lúcio Lacerda, já se encontram ambos aqui nos bastidores da Voz da Comunidade. Dentro em breve estarão conosco falando de fato o que está acontecendo. E para isso eu quero a sua participação. Para isso eu quero que você comente, eu quero que você compartilhe e eu quero que você curta a nossa página, mande a sua mensagem e eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta a página e siga também no Instagram. Tivemos várias informações desencontradas. O executivo do município de Cacoal falando uma coisa,
o proprietário da empresa TRS falando outra. Quem está falando a verdade? É um caso que já está judicializado e, ao que se parece, essa novela não vai acabar em breve. O fato é que, se comprovado aí abuso de autoridade pelo prefeito do município de Cacoal, Adailton Fúria, certamente problemas sérios na justiça ele sofrerá, que poderá trazer até a inelegibilidade do prefeito Fúria do município de Cacoal. Por isso, convido você, de Pimenteiras a Guajará-Mirim, que me ouve, que me assiste todos os dias, o estado de Rondônia que me acompanha. Participe, comente e juntos vamos fazer esse programa de hoje e esclarecer todo esse imbróglio. Pessoal de casa já começou a mandar mensagem aí, produção? Coloca na tela pra gente, eu quero a sua participação, quero imagens, você que queira mandar também imagens suas aí, de vocês, na casa de vocês, pode estar mandando pra gente, a gente vai estar mostrando aqui na tela já também. Fala a cidade que você está ou o bairro no município de Cacoal. Quero mandar um abraço para todos os bairros do município de Cacoal, né? São Marcos, Paineiras, Alfa Parque, Limoeiro, Itália, Vista Alegre, Santo Antônio, Industrial, Novo Cacoal, Clodoaldo, Centro, né? Floresta, Incra, Embraté, enfim, todos os bairros, nosso amado Riozinho, as linhas, né? Vicinais, enfim, toda a zona rural, distrito de Divinópolis, sintam-se abraçados, cada um de vocês. A população de Cacoal já está mandando mensagens e eu quero que você participe. Eu quero que você participe porque esse é um tema sério, que mexe com vidas. E vidas estão para serem tratadas com respeito, com dignidade, com honra, com honradez. Temos que parar de ficar brincando com as pessoas e tratá-las como elas realmente merecem. E por isso eu quero a sua participação. Enche a tela para mim, produção. O que o povo está falando? Natan Lima, vamos que vamos. Penha Zamperini, boa noite. Juliana Cesarina, boa noite, né? De novo esta falta de respeito com pacientes que precisam deste tratamento? Passou da hora do prefeito arrumar outro lugar para fazer hemodiálise e tacar a chave desse prédio atual na cara desse tal de parada. Dorvindo Salles, boa noite, Paulo Rosa. André Guedes, boa noite. Saudades de quando a diálise era respeitada. Tomara que o atendimento melhore, são pessoas muito necessitadas. Boa noite, apresentador amigo Paulo Rosa. Boa noite, Cleide, Luizinho, Motojá, né? Maria Luzia Cuevas, minha mãe, lá em Campo Grande, no município, né? De Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul. Boa noite, Paulo Rosa. Beijo, mãe. Diná Melo, conosco. Boa noite. Cristiane Silva. Porto Velho está ligado na voz da comunidade. Um abraço. Abraço, Cris. Abraço todo o município de Porto Velho, tá bom? Rubens Gomes. Boa noite, estamos ligados no Novo Cacoal. Obrigado, Rubens. Cristiane, meu amigo, você é top. Você que é maravilhosa, Cris. Zé Paulo Teodoro, Lenice Azevedo, enfim. Já a gente volta. Hemodiálise ou hemodiálise? Calma lá, segura o Zé Rocha, por favor. Hemodiálise ou hemodiálise? Hemodiálise, Zé Rocha. Obrigado pela sua participação. Volta aqui. Gente, pessoas que concordam com a atitude do prefeito, outros que não concordam, enfim, isso é democracia. Mas uma coisa é você concordar ou discordar, outra coisa é o que é certo, o que é legal, o que está na lei, o que é para ser feito, não moralmente ou porque queremos ações de discricionariedade pública. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Nós temos que ouvir as partes. E para isso, esse espaço aqui da Voz da Comunidade está aberto tanto para o doutor Parada e a assessoria jurídica, quanto para o prefeito Fúria. O fato é que foi feito aquela invasão na hemodiálise, chamaram a polícia e usaram um termo, assunção, né? Requisição. E foi requisitado a ordem, o despacho judicial, ao que se parece eram para 90 dias, e isso já se passam de mais de 12 meses, um ano. E como vai ficar?
foram requisitado a conta do proprietário, compras, débitos que tinham no CNPJ, que não foram pagos, e problemas que estão acarretando aí esse imbróglio que realmente vem causando uma grande mancha para o município de Cacoal, no estado de Rondônia. E nós não queremos isso. Queremos ver nosso município adiante. Queremos ver nosso município como sendo um município modelo. E a hemodiálise de Cacoal vinha servindo vários pacientes da região do Café, da região da Zona da Mata e do estado de Rondônia. E por isso eu convidei aqui o Dr. Parada, proprietário da TRS. E eu quero dar boa noite a ele, que já está aqui posicionado, e eu quero agradecer a sua participação, Dr. Parada, quero agradecer aí a sua presteza por ter aceitado o nosso convite para esclarecer, de fato, o que está acontecendo. E não o querer do Dr. Parada e nem o querer do prefeito do município de Cacoal, e sim o que realmente é legal. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. A verdade sempre tem que vir clara, né? E a possibilidade da gente transmitir essa verdade para todos é através de programas que nem o seu. Eu até, Paulo, desculpa eu invadi aqui a logística do seu programa, mas se algum internauta tiver alguma dúvida pontual, pergunte para nós. Sim. Nós vamos responder também. Então, eu espero que o programa aqui seja esclarecedor de algumas dúvidas que a população toda tem. Certo. Boa noite também à assessoria jurídica, Dr. Parada, Dr. Lúcio Lacerda. Seja bem-vindo. Bom dia, boa noite, Paulo. Nós estamos aqui para complementar as informações que o Dr. Parada vai transmitir, porque ele convidou, inclusive, o prefeito para um debate. Ele tem perfeitas condições de debater, inclusive sobre legalidade com o prefeito. O prefeito, ao ser questionado por uma jornalista se ele aceitaria o debate, ele disse que sim. Mas quando a jornalista fixou uma data para acontecer, ele disse, não, eu não entendi direito, declino. Ele falou declino? Declino. Eu não havia entendido direito. Um problema que a gente verifica são informações desencontradas e, acima de tudo, discussões em redes sociais, em grupos de WhatsApp, que realmente não agregam muito valor nesse caso. Não agregam solução, um desfecho favorável. E eu pergunto agora ao Dr. Parada, qual foi a decisão? Antes disso, eu vou perguntar para o Dr. Parada qual o motivo, o que motivou ao prefeito Fúria do município de Cacoal, do estado de Rondônia, a requisitar a tua empresa. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui, o tempo nosso também não é muito grande, né? Mas assim, a hemodiálise já vinha numa escalada de dificuldade financeira desde a gestão passada da Glaucione, onde foram efetivados vários cortes, foram glosados a nossa produção. E antes do prefeito Fúria assumir, eu estive na casa dele, me reuni com ele, posicionei o problema da hemodiálise, conversei com o José Pereira, que então foi o secretário de saúde, né, escolhido pelo Fúria para começar o mandato, e eles tinham completa ciência do que vinha acontecendo com a hemodiálise. Sim. E nós tínhamos um repasse financeiro do governo federal que tinha entrado na conta da prefeitura no dia 8 de janeiro, né? Certo. E que eles se negaram a nos repassar, eles não sabiam da legalidade do repasse, apesar do Ministério da Saúde ter lançado um informativo explicando. E eu precisava desse dinheiro para poder comprar insumos. A clínica vinha numa situação financeira um pouco delicada e
em fevereiro, eu vendo que a gente não ia ter mais recursos, eu fiz um documento dizendo que em uma semana eu teria que encerrar a atividade por falta de dinheiro, né? Porque o dinheiro ficou travado Certo. Só que durante esse tempo todo, dessa discussão toda, quando eu lancei o documento, o Ministério Público provocou um juiz, né, que é da comarca de Cacoal, e esse juiz convocou numa petição, né, numa ação, né, o Lúcio pode explicar melhor isso, que é a parte técnica. E ele ordenou que o Estado ou o município de Cacoal tinham a responsabilidade de dar continuidade para o serviço, seja eles entes assumindo o serviço, sendo com a empresa que lá já estava instalada, que era a minha empresa, a TRS, ou por uma outra empresa. Certo. Né? E no dia que houve o saque da hemodiálise, vocês chamam de requisição, eu chamo de saque, né? Houve uma audiência pela manhã entre o Estado e o município, e onde o Estado diz que ele não assumiria, mas ele entraria com uma verba auxiliar de R$720 mil, dividido em 12 parcelas de 60 mil cada uma. Certo. Que isso resolveria o problema da TRS, né? Porque eu teria esse dinheiro, que era exatamente a quantidade que a Glossone vinha glosando da empresa. Certo. Todo mês a gente tinha uma glosa em torno de 60 mil. E eu até fiz uma festa, falei, poxa, o problema está resolvido. E eu acho que o Fúria, encantado com essa perspectiva dos R$720 mil, também pelo narcisismo que ele tem, que ele adora fazer uma live, aparecer, mostrar, bater no peito, diz que ele é o cara. Começo de mandato, invadir a TRS, poxa, isso deu um grande bope para ele, né? E tem também uma questão pessoal, que é da primeira-dama, que é muito amiga da atual interventora da clínica, que eu demiti ela 6 meses antes desse roubo do prefeito, por incompetência. Só que já são muito amigas. O prefeito e a primeira-dama são padrinhos de batismo de um filho dessa enfermeira. Quando o Fúria assumiu, essa enfermeira já ganhou um cargo de chefe da materno-infantil, sem nem conhecer a materno-infantil, para você ver o absurdo, né? E a primeira-dama, ela trabalhou 7 anos na clínica. Eu coloquei ela lá, porque ela trabalhava... O senhor contratou a primeira-dama? Sim, ela não tinha experiência nenhuma, ela perdeu o emprego na época, ela namorava com o Fúria ainda, e eu achei possibilidade de crescimento, que ela era uma pessoa muito gentil, e eu a contratei. Certo. Né? Então eu acho que esses foram os fatores. Eu acho que o fator foi a possibilidade de um dinheiro extra que o Fúria poderia manipular, essa questão da familiaridade deles com essa funcionária que estava revoltada pela demissão, e o narcisismo do prefeito, né? Então aí estão 3 motivos expostos que poderiam ser, de fato, o motivo real que estimulou o prefeito do município de Cacoal a requisitar a TRS. Agora, as questões técnicas, elas também sobrecaem aí nos ombros do prefeito em relação a essa ação. Dentre outras ações que ele vem tomando no município de Cacoal. Mas hoje nós vamos ater para este fato da hemodiálise em si. E é por isso eu convidei o Dr. Lúcio Lacerda para falar um pouco sobre a possibilidade de uma condenação criminal em relação ao prefeito. Existe ou não? Existe. Eu só queria recapitular um detalhe aqui, recapitular do ponto de vista jurídico o que o doutor Parada acabou de dizer. É que o doutor Parada estava asfixiado com o faturamento da clínica, financeiramente, porque a própria prefeitura estava glosando. Glosar é um termo técnico, você que está aí do outro lado pode não saber o que significa. Explica, doutor, para o pessoal. Glosar é o seguinte, é quando você presta um serviço de saúde ao serviço público, ao poder público, e você tem que receber, se o poder público não concordar,
ele glosa. Glosar é arriscar, falar, isso aqui eu não concordo. Se o município glosa, diz que não vai pagar e não fundamenta, a glosa é nula. Porque ele não fundamentou, ele só diz que não vai pagar, mas não diz por que não vai pagar. Aquilo estava no contrato. Ok. No final do ano, o Parada, a clínica TRS, tinha direito de receber uma verba que veio do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, atendendo a um pleito da Federação Nacional das Empresas de Hemodiálise, reconhecendo que as empresas de hemodiálise não estavam conseguindo bancar a operação com a tabela do SUS, que é o que eles recebem. Sim. O Ministério da Saúde, atendendo a esse pedido, deu uma verba para cada uma das hemodiálises das clínicas credenciadas ao SUS em todo o Brasil, não foi só em Cacoal. Tanto é que você pega o documento, a portaria lá do Ministério da Saúde, está lá, TRS, diálise Cacoal, R$138 mil. E o Fúria não pagou para ele precisava desse dinheiro para comprar insumo, ele não pagou. Certo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, hemodiálise não é um ramo fácil. É quebradeira geral no Brasil inteiro. Se trabalhar só para o SUS, está no sal. É no Brasil inteiro, não é só a TRS. Só um adendo, Lúcio, fecharam mais de 400 clínicas de hemodiálise que prestavam serviços no Brasil. 400. O senhor tem informação de quantas clínicas de hemodiálise existem no Brasil, aproximado, ou não tem essa informação? Eu não tenho esse número exato, mas assim, clínicas que conseguem trabalhar com convênio de saúde... Rondônia. Vamos ter nosso Rondônia, estado. nós temos 3 em Porto Velho, nós temos uma em Ariquemes, que é do estado, uma em Ji-Paraná, a nossa, e uma em Vilhena. Ou seja, 3 mais 3, 6, 7. Nós temos 7 clínicas isso. no estado de Rondônia. Guajará não possui clínica? Guajará-Mirim? Não, Guajará não. Possui. 3 em Porto Velho, uma em Ariquemes estadual, uma em Ji-Paraná particular, Cacoal também particular e Vilhena também. Também particular. Então, nos grandes centros, nos grandes municípios do estado de Rondônia, são 7 clínicas e isso causa, com certeza, uma preocupação. Porque nós estamos aqui em uma cidade em que nós servimos uma vizinhança grande, doutor Lúcio Lacerda. E muitos pacientes vêm das cidades menores para Cacoal. Complementando, o Fúria não pagou esses 138 mil. E em paralelo a isso, ele não tendo recebendo, e na iminência de não conseguir comprar os insumos que ele precisava comprar nos próximos dias, o Parada fez uma declaração de que não teria mais condições. Aí todo mundo ficou assustado, o Fúria tirou um proveito político disso, porque ele não parou de funcionar. Ele disse que poderia parar, que ia parar, para ver se o Fúria tomava uma atitude, a coisa é séria. Né? Aí o Ministério Público, assustadíssimo, ajuizou uma ação civil pública, e nessa ação civil pública o Ministério Público inclusive reconhecia que poderia haver uma inadimplência aqui, que ele alegava não receber. Aí o Ministério Público, para resolver isso aí, eu queria pedir ao juiz que o Estado e o município se virassem para manter essa atividade. Ou mantém através do próprio Parada, paga ele, resolve o problema que tem com ele, ou contrata outra empresa, ou o Estado e o município assumem diretamente a atividade. Esse foi o despacho? Aí o juiz decidiu. Quando o juiz decidiu, ele disse, defiro a liminar do Ministério Público, nesta ação civil pública, para determinar aos requeridos, quem são os requeridos? Estado e município, que garantam a continuidade do funcionamento da hemodiálise, seja através da empresa já contratada, seja através de outra empresa, seja em nome próprio. O que o Fúria fez? Nenhuma coisa nem outra. Ele assumiu o serviço, mas em nome da empresa privada. Não foi o que o juiz mandou. O que eu quero que as pessoas saibam é que a requisição... Ele tomou atitude diversa do que tinha sido diversa despachado. do que tinha. Ou ele prestava pessoalmente, ou ele continuava com a empresa. Mas a empresa privada... Prestando serviço. Ele não, ele falou assim, eu vou botar meu pessoal lá, vou botar a minha gestão, mas vou usar o CNPJ do camarada ali. E outra coisa, o juiz não mandou ele fazer requisição administrativa. Isso foi uma decisão dele, não tem nada mandando fazer requisição administrativa. Disse só para ele garantir, ele e o Estado, garantirem a continuidade do serviço. É um problema sério, e isso porque nós temos que tomar muito cuidado com lives e vídeos
que chegam e falam a todo momento, tem isso, isso, isso e isso. Quando vai ver no documento não tem absolutamente nada. E a gente verifica que várias pessoas, não só nesse caso em específico, mas em outros casos, em outros municípios, nós vemos aí pessoas que acabam falando as coisas pelo vento e acabam aí Mas o prefeito dá mau exemplo. Prejudicando a sociedade. O prefeito é mentiroso, ele dá mau exemplo. Ele foi numa TV, dar uma entrevista, dizendo que a hemodiálise nunca teve vascular. Sempre teve vascular. Ele mente para as pessoas, ele mente na cara... Ele afirmou em uma TV que não teria vascular. Falou que não tinha, com Parada não tinha. E doutor Parada, a clínica do senhor sempre teve vascular? Vou deixar bem claro isso para todo mundo, que vocês têm que entender como é a situação da hemodiálise. Na hora que você vai abrir um centro de hemodiálise, o SUS, a RDC 50, que é a RDC que define as funções da hemodiálise, diz que o serviço de confecção de fístula arteriovenosa é responsabilidade da clínica e não é responsabilidade do SUS. Então, toda a clínica de hemodiálise é responsável por fazer as suas fístulas arteriovenosas. Só que veja bem, Paulo, isso ninguém sabe que tem que ser dito aqui. O SUS remunera uma fístula, remunera o quê? Os honorários do médico, o fio que eu vou gastar, o material que eu vou gastar, enfim, todo o procedimento é remunerado por R$600. E o vascular cobrava só o honorário dele da clínica, 1.300. Ou seja, a cada confecção de fístula, a gente tinha um prejuízo de R$700. Mas nós sempre fizemos fístulas. Fazia-se 1 a 2 fístulas por semana. E a empresa absorvia esse prejuízo. Por quê? Porque era nossa obrigação. A gente sempre foi extremamente sério na condução da hemodiálise. E depois eu vou comentar algumas situações de dia a dia da clínica que vocês precisam saber, que não acontece mais nessa gestão do Fúria. Então, assim, eu tinha o vascular cadastrado no CNES da minha empresa. O CNES é uma obrigação que toda empresa de saúde, pública e privada, tem que ter diante do Ministério da Saúde. Ele tem que elencar o que ele faz e quem são as pessoas que trabalham para ele. Ontem eu até tive a oportunidade de mostrar o documento. Hoje, infelizmente, Paulo, eu saí muito atrasado no meu consultório, não consegui trazer, mas te disponibilizo isso. Está lá o CNES, tem vascular no meu CNES. Então, assim... E é público, essa informação é pública. Então, o prefeito, ele mente, ele é extremamente mentiroso, como no dia. Eu gostaria muito de falar sobre isso agora, Paulo, não sei se... Pode falar. No dia que ele entrou na clínica dizendo que iria cuidar da clínica, aquele jeitão dele batendo no peito, né, dizendo que eu sou o cara, ele falou em alto e bom tom: eu vou pagar o 13º atrasado de todos os funcionários, vou trocar, isso está em vídeo, tá? Não estou mentindo, está em vídeo. Os pacientes no momento fizeram algumas perguntas para ele. Ele falou assim: eu vou trocar as poltronas da clínica e vou trocar os ar-condicionados da sala onde é feita a hemodiálise. Gostaríamos de explicar isso. E essa é a questão da responsabilidade da clínica e a falta de responsabilidade hoje do serviço. Realmente eu concordo. As poltronas são desconfortáveis e os ar-condicionados não funcionam bem. E isso, Paulo, sempre foi uma cobrança muito grande dos pacientes em relação a nós. Aí você vai perguntar, falar assim: Parada, por que você não trocou a poltrona, por que não trocou o ar-condicionado? E eu vou te justificar o porquê. Como já é sabido, o Lúcio acabou de colocar aqui, a clínica, pelo valor do SUS, ela não consegue ter suficiência financeira. A nossa clínica é extremamente democrática, então todas as decisões que nós íamos tomar, eu convocava todo mundo, vinha o pessoal do financeiro, de compras, do RH, a responsável técnica de enfermagem, da medicina, enfim, vinham todo mundo. Aí o meu departamento de compra chegou e falou assim: Parada, nós temos como fazer uma economia de 20% em relação ao gasto que nós temos com insumos. Eu falei: pô, isso é interessante. O que nós vamos fazer? O que nós vamos trocar?
Aí ela falou assim, vou trocar essa agulha de punção por essa, vou trocar esse capilar por esse. Ah, beleza. A responsabilidade técnica da enfermagem, eu posso trocar essa agulha? Ela falou assim, olha, se essa agulha, ela tem um bisel que machuca a fístula na hora de puncionar. Sim. E vai diminuir a meia-vida da fístula e o paciente vai ter que fazer uma outra fístula. Eu falei, então não troca. E o capilar? Ah, o capilar que você está querendo comprar, que novo, ele é um capilar que as membranas são muito frágeis, ele destrói demais, ele não consegue fazer a depuração da diálise correta e a limpeza dele é ruim porque ele gruda com a água e não consegue tirar. Eu falei, então não troca. A hora que nós discutimos item por item, eu não troquei nenhum. Sim. Por quê? Porque eu jamais permiti que a qualidade da clínica fosse abaixo. Quando nós começamos a clínica, nós compramos um lote de máquinas que elas foram desgastando e ficando antigas com o tempo. E aí a gente começou a ter muito problema de máquina parada, eu aluguei mais 10 máquinas, e essas 10 máquinas também vieram e deram problema. E estavam começando a afetar a qualidade da diálise. A empresa quebrada, nós devíamos nessa época aí uns 4 milhões. Na época, nós compramos 25 máquinas zero, fizemos uma dívida de mais 2 milhões. Quem faz isso, Paulo? Devendo aí, somando, um total de 6 milhões. Quem faz isso, entendeu? Nós tivemos uma coisa muito desagradável na nossa clínica, assim, são 3 turnos. Entra um monte de paciente, ocupa as cadeiras 4 horas, sai, depois vem mais uma turma 4 horas, depois vem mais uma turma 4 horas. São 3 turnos. E começou a faltar água para o 3º turno. Eu falei, pô, mas isso aqui nunca aconteceu. Aí faltou um dia, no outro dia não faltou. Faltou um dia, no outro dia não faltou. Eu falei, meu, chama o responsável pela osmose. A osmose é o tratamento da água. Para ele vir aqui o que está acontecendo. Ele falou assim, olha, parada, você fez um projeto para o tamanho X, você tem hoje um tamanho Y, a bomba sua de água não comporta jogar esse volume de água o tempo inteiro para o tanque. Sim. Você precisa trocar a bomba e, por lei, você é obrigado a ter uma reserva e você não tem uma reserva aqui. Eu chamei o compras e falei assim, pode comprar. O financeiro falou assim, nós não temos dinheiro. Eu falei assim, não te perguntei se tinha dinheiro. Eu mandei comprar. Ou seja, vamos para o banco. Então, a qualidade, nós nunca deixamos cair. Agora, o que acontece hoje na hemodiálise é que os insumos são comprados por pregão, que é o preço da tabela SUS mais barato que tem. E por causa disso, você está tendo, por exemplo, o ano passado morreu o dobro de pacientes que morriam nos anos anteriores. Isso que chamou a atenção. Segundo algumas informações, e aí o Dr. Parada já se adiantou e falou em relação à quantidade de óbitos que teriam acontecido no ano de 2020 e a quantidade de óbitos que aconteceram no ano de 2021. E além dessa, o que justifica mais esse número de óbitos, nós temos comprovadamente a infecção da água. A água da hemodiálise estava contaminada. Nós mostramos esse exame em rede social, nós entregamos um dossiê para a Câmara dos Vereadores. Então, o que a Câmara de Vereadores fez com esse dossiê? Até porque os fiscais do povo são os vereadores. E a Câmara de Vereadores tem a responsabilidade de atuar, de fiscalizar, né? Legislar e fiscalizar. O que a Câmara de Vereadores fez com esse dossiê, dizendo que... O que dizia o dossiê? Que o dossiê dizia, né, que existia comprovadamente o exame que vinha lá do laboratório que testava a qualidade da água, que tinha contaminação da água por coliformes fecais. Coliformes fecais é bactéria que está no cocô, para quem não sabe. Né? Ou seja, bactérias de cocô na água da hemodiálise. Isso é grave. Isso é um laudo. Isso é um laudo, porque assim, a clínica... Vários laudos, São vários laudos. A clínica é obrigada todo mês a fazer isso.
Ela tem que recolher pontos de água dela e mandar para uma análise. Isso é obrigatório a ser feito por determinação do Ministério da Saúde. E a clínica fez. Para você ver, Paulo, a gente todo mês trocava o filtro de todas as máquinas. E isso custava, cada filtro para nós na época custava, eu não lembro direito, era um dinheiro que a gente poderia não gastar. Mas o filtro é muito importante porque o filtro garante a não contaminação da água, né? E, ou seja, garante a não contaminação da água e a vida do paciente. E a vida do paciente. Mas a interventora que entrou parou de comprar. Só depois de 90 dias que eles estavam lá, as médicas fizeram uma denúncia no Ministério Público, dizendo da obrigatoriedade de se colocar esses filtros. Aí que se começou a colocar os filtros de novo, porque a interventora dizia que não havia necessidade. Quem é a interventora para dizer que não tem necessidade? Vamos explicar agora. Quem é a interventora que está à frente da hemodiálise? Ela está até hoje? A interventora é a enfermeira que eu demiti por incompetência da minha clínica. O nome dela? É Rosana. Enfermeira Rosana. Que quando o Fúria entrou, ele automaticamente deu uma portaria para ela como chefe da Materno. E o casal, o Fúria e a primeira-dama, são padrinhos de batismo do filho dela. Aí pode ter um elo de amizade que na gestão pública não se deve ter. Na gestão pública deve ter aí, nos casos técnicos, as pessoas técnicas. E eu não estou dizendo que esta enfermeira não seja capacitada para desenvolver esse tipo de serviço. Eu estou dizendo que esse tipo de condão, esse tipo de grau de amizade para colocar pessoas em determinados cargos pelo elo de amizade e não pela capacitação não pode existir. Esta enfermeira foi demitida pelo Dr. Parada, segundo ele, por falta de capacitação. Por falta de competência. Competência. Capacitada ela estava. Ela estava. Mas ela era incompetente. Era incompetente. Então, corrigindo, o Dr. Parada dispensou, demitiu, mandou embora a enfermeira por incompetência. E aí, e o Dr. Parada é médico. O prefeito assumindo a prefeitura, né? Ele coloca esta mesma profissional, e aí já é um poder discricionário dele colocar, se ele achar por bem colocar. Eu não conheço, nem sei nem quem é. Coloca ela à frente do materno infantil. E hoje, quem está à frente da hemodiálise? É ela, né? Ela continua como interventora. Ela continua como interventora. Para você ver, Paulo. E ela que disse, filtro não precisa trocar agora. Filtro não precisa trocar. E aí os coliformes fecais, foi feita uma análise no município de Cuiabá, é isso? Mas o filtro é da máquina. É da máquina. A contaminação da água é do ponto que a água chega na máquina. Mas teve um exame do líquido de dentro da máquina que veio com contaminação. Quer dizer, é um absurdo tudo isso que acontece. Tem uma coisa muito temerosa da hemodiálise, Paulo, que a gente chama que é o paciente ter febre, né, e calafrio. Febre e calafrio significa que possivelmente ele está desenvolvendo um processo de infecção. Eu mostrei isso na Câmara. O quadro branco da Sala Branca tinha uma lista extensa de pacientes com calafrio. 13 pacientes. Nós não tínhamos isso. E já tinham morrido 30. E tinha 13 com esses sintomas. Isso eu quero falar. E vocês devem ter os dados em 2020 e 2021. Porque tem um número de óbitos em 2020 que o Dr. Parada estava à frente da hemodiálise. Teve 16 óbitos em 2020, no mesmo período em que morreram 30. Ou seja, 2 por 1 praticamente. 2 por 1. Isso é grave. E nós não sabemos o que está acontecendo agora, porque estão dizendo que tem esse problema da fístula, e se tem problema de fístula... Deixa eu comentar isso também. Tem problema de infecção. Porque veja bem... Mais óbitos podem estar ocorrendo,
mas nós precisamos da informação concreta. E já o Dr. Parada vai falar sobre isso. Antes disso, eu quero falar, você que vai fazer uma festa, você que vai comprar, vai fazer um aniversário, vai produzir um evento, um aniversário, enfim, você tem que ir até a Hiperfesta. Com certeza a Hiperfesta, na antiga Receita Federal, na 2 de junho ali, você vai lá e você vai economizar, tá? Para isso eu quero te mostrar este vídeo lá na Hiperfesta. Acompanhe. Vem pra Hiperfesta você também! Uma infinidade de produtos você encontra só aqui na Hiperfesta. Vem comigo! Não tem Black Friday aqui não, é preço baixo todo dia para sua festa. Quer fazer uma festa bacana, linda e personalizada? Aqui na Hiperfesta é show de bola! Festas de crianças e adultos, vem pra cá que você vai economizar para sua festa. Bacana, né? Vai fazer festa? Corra lá para Hiperfesta. Olha só, vamos ver o que a população de Cacoal, do estado de Rondônia, está falando em relação a tudo isso. Na volta, nós vamos falar aqui com o Dr. Parada a responsabilidade e a possibilidade do prefeito Fúria ficar inelegível diante dessa situação. Coloca na tela o que o povo está falando. Já Santos, né? Boa noite, meu amigo, um abraço. Simone Oliveira, boa noite, Paulo Rosa. Luizinho, né? Não dá para ver os rostos. Eu acho que é o nosso, né? Boa noite, meu amigo Alvacir, lá do Grenville. Marcos Flor, vai chegar a hora que esse prefeito será responsabilizado por sua incompetência. A justiça tarda, mas não falha. O que mais tem aí? Luiz Carlos, boa noite, meu amigo Paulo Rosa. G. Luigi, né? No Boteco do Acemuc. Com um melhor flashback, né? Entrada 0800. Tá aí. Marido Verdun, boa noite, meu amigo Paulo, né? Tá aí, Dr. Lúcio e Dr. Parada, Dinamelo, é o cara. Abimael Santos, um abraço, Paulo Rosa. Aqui é o Abimael, assessor do Renato Padeiro, presidente da Câmara lá de Ariquemes. Um abraço, Abimael. Maristela Marques, isso é gravíssimo, Maristela. Luizinho, doutor, meu Deus, cuida melhor dos pacientes, né? Doutor, meu Deus, cuida melhor. Agora ele está impossibilitado, né, Luizinho? Luiz Fernando Nobre Jimenez, boa noite, meu parceiro. Boa noite para você também. E agora? Eu quero que o Dr. Parada fale sobre mais em relação a essa contaminação da água, a responsabilidade civil e criminal e essa questão que em 2020, 16 óbitos nós tivemos. Já em 21, na administração dessa interventora, na gestão do prefeito, através do interventor, são 30 óbitos. E esse ano? Já tivemos algum? Como está isso? Eu não tenho acompanhado os dados desse ano, né? Nós acompanhamos os dados do ano passado. Mas daqui a pouco eu vou levantar esses dados e a gente vai conversar sobre isso. É evidente que esses óbitos, essa elevação do número de óbitos é por causa de insumos ruins, é por causa da troca de uma equipe treinada para uma equipe mal treinada. As médicas e a enfermeira, que é responsável técnica, são as mesmas. Ora, se funcionava muito bem com elas antes, por que não funciona muito bem com elas hoje? Elas são extremamente incompetentes. É que, meu amigo, você não consegue ganhar uma corrida que só tem Porsche com Fusca. É o que está acontecendo no campo de diálise. Insumos de baixíssima qualidade, né? E contaminação de água e falta de manutenção das máquinas. A gente fazia uma manutenção regular dos equipamentos, isso não é mais feito. Quer dizer, a qualidade da hemodiálise foi lá para baixo, lá para o chinelo.
Sobre infecção, Paulo, foi muito bacana que essa semana, pela primeira vez, para você ver como a nossa clínica era eficiente, eu disse aqui, os meus pacientes brigavam comigo por causa das cadeiras e por causa do ar-condicionado. Nunca ninguém veio brigar comigo por causa de tratamento ruim. Essa semana, os pacientes se rebelaram e pediram auxílio para que seja resolvido o problema de fístula, porque faz 1 ano que não tem confecção de fístula na clínica e faleceu um paciente em uso de catéter por tempo prolongado. Catéter, Paulo, você coloca um tubo grosso, porque nesse tubo é onde o sangue sai do corpo para a máquina e volta para o corpo pela máquina. Certo. Dentro de uma veia calibrosa, né? Que é uma coisa extremamente desconfortável para o paciente e perigosa. E perigosa. Por quê? Porque ele fica fechado com uma tampinha e um curativo. Essa tampinha chama tego, né? A gente usava o tego de melhor qualidade. Uma época nós tentamos trocar o tego e tinha tego que vazava sangue. Olha que loucura. Nós paramos na hora. E eu sei que hoje o tego que é utilizado lá, voltaram agora ao tego bom, mas usaram o tego muito tempo ruim. Mas eu fiquei feliz porque os pacientes perceberam a queda de qualidade do serviço. Isso me deixa muito satisfeito, porque eles estão aprendendo a ver que o tratamento que eles recebiam todos os anos que eu fiquei à frente da clínica era de qualidade. Minha clínica sempre foi elogiada no estado inteiro, apesar da gente dever 8 bilhões. Mas a gente nunca deixou a qualidade da clínica cair. O prefeito não está nem aí para hemodiálise. A live que tinha que ser feita para hemodiálise ele já fez. Só que ele pegou e achou que em 60 dias ele resolvia o abacaxi. Paulo, ninguém quer. O prefeito bateu na porta de todas as clínicas de hemodiálise do estado, foi para fora, ninguém quer. Porque como negócio de ganhar dinheiro, é horroroso. É horroroso. O que eu quero salientar mais, cara, é que além dessas questões técnicas, e eu vou dar uma introdução e o Lúcio vai poder ser mais objetivo. O Fúria pegou a minha empresa e pegou a minha conta bancária. Eu não tenho acesso à conta bancária, emissão de nota fiscal nem nada. Só que o Chapolin fez? Ele pega o dinheiro que vem da produção, ele paga o salário dos funcionários, ele paga os insumos no preço mais baixo que tem, só que ele não paga encargo social, ele não paga imposto, ele não pagou todos os compromissos que nós tínhamos com fornecedores de boletos a vencer, e nós tínhamos um empréstimo, Paulo, de R$72 mil por mês, que a hora que o repasse vinha do Ministério da Saúde para Cacoal, quando passava para nós, já nem passava esse dinheiro. Ele já era descontado na origem, entendeu? Estava redondamente em dia. Certo. O Fúria parou de pagar isso. Então, com o seu CNPJ. Com o meu CNPJ. Então ele pega o dinheiro, compra as coisas e não pagou nenhum compromisso. Ou seja, assume a direção da empresa a responsabilidade de comprar, de fazer gestão, mas deixa de honrar os compromissos que haviam sido contraídos pela empresa. Ô Paulo, quando o Fúria roubou a minha empresa, eu tinha um protesto no cartório. Eu tenho mais de 70 protestos hoje. A minha empresa hoje, a TRS, ela faliu. O Fúria faliu a minha empresa. Agora, como que pode, num país, né, democrático, um governo entrar dentro de uma empresa privada e falir essa empresa? Isso é inadmissível, isso é crime. Isso é crime. E é isso pra que mim, eu quero isso daí é estelionato, não sei se cabe estelionato. E é isso que eu quero falar agora com o Dr. Lúcio Lacerda. Ele que é advogado, assessor jurídico do Dr. Parada, e esta responsabilidade, ela vai acarretar consequências gravíssimas, seríssimas, seja a curto, médio ou longo prazo. Como disse aí agora um amigo, que a justiça tarda, mas ela não falha.
E eu vou perguntar agora, para vocês que estão acompanhando a Voz da Comunidade, que me acompanham todos os dias, e também para que o Dr. Lúcio Lacerda responda. É possível que o prefeito Adailton Fúria, do município de Cacoal, seja preso e, além da prisão, seja motivo esse imbróglio de colocar ele no rol dos políticos inelegíveis no estado de Rondônia? É possível? Vamos por partes. A questão da prisão, isso depende, porque se você deixa um estabelecimento de saúde de alta complexidade em funcionamento, com gente incapacitada e um gestor que não tem seriedade, uma prisão sempre é possível. Mas eu abordaria de outra maneira. A primeira delas é o seguinte: no Brasil, Paulo Rosa e espectadores, nós temos um princípio jurídico, processual, que é o princípio da especialidade. O que informa esse princípio? Esse princípio informa porque tem casos em que você tem 2 ou 3 leis que você pode aplicar o caso concreto, sabe, Paulo? Sim. Mas você vai aplicar qual delas? Se tiver uma lei especial, a lei especial prevalece sobre a lei genérica. Por que eu estou dizendo isso? Porque o prefeito, ele fundamentou o decreto que ele vem renovando a cada 4 meses, dizendo que ele está fazendo requisição administrativa. Requisição administrativa não se faz quando você tem um contrato que está sendo gerido pela Lei 8666, a Lei de Licitações. A Lei de Licitações é que diz como é que se faz quando o município, por qualquer razão, precisa tomar para si o serviço. Lá, na Lei 8666, chama-se assunção da atividade. Ou seja, se o município achar que não está bom o serviço que está sendo prestado, o município assume a atividade em nome próprio, mas antes de assumir a atividade, ela tem que fazer um procedimento, tem que notificar o cara antes, tem que avisar para o contratado antes que ela vai fazer isso, dá 5 dias para ele se defender. Vai dispensar. Exato. O que eles fizeram ali... Lúcio, explica o nome próprio que talvez as pessoas não entendam. Nome próprio é o seguinte: quando você requisita coisas, você não requisita empresa, CNPJ e nem CPF de pessoas. Por que razão você não faz isso? Porque as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, ambas têm direitos da personalidade. O que são os direitos da personalidade? São o direito de deliberar sobre si mesmo. Não se diz por aí que cada um faz o que quer com o seu CPF? Não é assim, Paulo? Certo. A empresa faz o que quer com o seu CNPJ. Por quê? Quem controla o CPF e o CNPJ controla a vontade. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro nenhuma punição de qualquer indivíduo ou empresa que inclua o direito do Estado exercer a vontade no lugar da empresa. Não existe isso. A empresa, pessoa jurídica, tem direito de manifestar a sua vontade. Então, o parada é que tem que decidir o que deposita na conta dele, não os outros. O parada é que tem que decidir o que é que ele vai comprar. Já pensou, Paulo Rosa, se o poder público, vamos imaginar que você cometeu uma coisa ilegal, o poder público para te punir, ele pega seu CPF, malandro, agora eu vou usar seu CPF, vou comprar com ele, vou sujar teu nome, vou avacalhar. Isso não está previsto em lei. Só que isso não prejudica só o parada, prejudica também o Fúria. Sabe por quê? Porque o dinheiro do SUS estava recebendo na conta da TRS, porque a TRS era contratada, teve licitação. E estava em vigência um contrato de aditamento da licitação. Quando o prefeito assumiu, ele suspendeu o contrato, ele tornou sem efeito o contrato. Ele passou a usar a conta bancária, ele pediu uma liminar para o juiz para usar a conta bancária. O juiz deu porque ele falou que se ele não tivesse a conta, as pessoas iam morrer. Aí o juiz faz o quê? Deixa usar, né? Era só 90 dias, já está completando 1 ano, eles continuam usando. A conta bancária. A conta bancária. E o que acontece? Você, quando tem um servidor público administrando dinheiro público que cai na conta privada, esse dinheiro está afetado. Esse dinheiro não pode ser administrado pela prefeitura sem passar pelo orçamento. Ou seja, pelas o poder contas. público paga, a empresa privada paga e também
faz gestão desse dinheiro. Só que ela não está fazendo gestão da empresa privada, porque você pega a empresa privada, mas age como se você fosse a prefeitura, porque você não paga as contas do cara, da empresa. Como é que você vai gerir uma empresa privada se não pagar as contas dela? O que o Fúria tinha? Até o Estado, nessa ação civil pública que o Ministério Público ajuizou, o Estado fala como se o município tivesse aberto uma conta própria, como se o município tivesse se habilitado perante o SUS. É isso que o município tinha que fazer. O prefeito tinha que, já que requisitou habilitar os equipamentos, tinha que fazer o seguinte: vai na Câmara, vamos criar uma autarquia para gerir essa hemodiálise aqui. Conta pública. Dinheiro, aí credencia a autarquia no SUS, avisa para o SUS, agora é nós. Eu estou usando o equipamento do Parada, mas é nós que estamos prestando o serviço. Não, ele pegou a empresa, isso é malandragem. Você pega o CNPJ, uma coisa que não pode fazer, você utiliza, você não paga as contas, e dizem até que saiu tanto dinheiro quanto insumos e medicamentos da TRS para outras unidades de saúde. Isso é que acontece quando você bota o poder público gerindo coisa privada, porque aqui a saúde é assim: você tira coisa do materno, leva para o hospital de campanha, tira trem do hospital de campanha, leva para... Mas a TRS não faz parte do rol de órgãos que servem aí para o poder público. E se aconteceu de pegar insumos da empresa privada e levar para um órgão público, isso é crime. Com certeza. Eu acredito até que, quando o Tribunal de Contas, nós estamos preparando 2 representações. Uma representação para o Tribunal de Contas do Estado, porque tem dinheiro do Estado também na jogada agora, que o governador se comprometeu a dar 720. E no Tribunal de Contas da União, porque tem o dinheiro fundo a fundo do Ministério da Saúde. Então, veja bem, o que nós queremos saber do Tribunal de Contas? Espera aí, a prefeitura... Não, é porque essa questão de requisitar a empresa é uma questão civil, a gente vai resolver e a empresa vai ser indenizada, porque vai ter um movimento de compensação. Sim. Não, o judiciário não demora, tem um problema político envolvido com isso, porque quando você chega no judiciário dizendo: olha, eu sou o poder público, se você não me der a liminar, as pessoas vão morrer, você coloca um revólver na cabeça do juiz. Porque você está dizendo o seguinte: se você não me der a liminar, vão morrer pessoas. O juiz não vai deixar ninguém morrer, vai falar: então vai lá e faz. Vai lá e faz. Aí o juiz fala assim: ó, eu dou a liminar, porque o caso é urgente, mas essa liminar não exaure o assunto. Depois a gente pode compensar alguma injustiça que estiver acontecendo aí. E é isso que vai acontecer. Então, com certeza, isso já vai dar um prejuízo para o município. O Fúria está dando prejuízo. Só não sei se é na gestão dele que vai ser pago. Mas o caixa do município vai pagar. Caixa de Cacoal. O segundo é o seguinte: você falar para o SUS o seguinte, para o Tribunal de Contas: vem cá, ele está pegando um dinheiro do SUS, só que ele não avisou ao SUS que o contrato da TRS acabou. O SUS está pagando porque a TRS é credenciada ao SUS e o SUS está pensando que tem contrato. O Fúria não avisou o SUS que é ele que está pegando e que a empresa não tem mais contrato e que não tem empresa licitada. Ora, se a empresa não está licitada e não tem contrato vigente... Suspende o pagamento. Como que você... O repasse. Exato. Tinha que ser na conta do município, ele tinha que avisar. Certo. Ele tinha que... Eu entendo que ele tinha que abrir uma autarquia para prestar serviço de hemodiálise, né? Ou uma empresa pública, sei lá, alguma coisa assim, através da Câmara, abrir uma conta bancária e credenciar essa entidade junto ao SUS. Vocês informaram ao Ministério da Saúde doutor Parada, que não está mais à frente da gestão da TRS? Não fizemos. Que está suspenso, que já cessou o período de contrato? Eu até pensei nisso, mas o doutor Parada disse para eu não fazer, para não atrapalhar o funcionamento por causa dos pacientes. Ah, tá. Porque então, a preocupação em relação aos pacientes, vocês não tomaram, não provocaram o SUS nesse sentido. O doutor Parada pediu para não fazer isso, para não prejudicar os pacientes. O que pode acontecer é que, na hora que a gente comunica o Ministério da Saúde, ele para de enviar a verba. Isso. Se não tem mais contrato, se eu não sou mais empresa privada trabalhando pelo SUS por contrato, então por que o Ministério da Saúde vai mandar o dinheiro para cá? Porque para o Ministério da Saúde, ele está mandando dinheiro para a TRS, não para a Prefeitura de Cacoal. Não, a Prefeitura de Cacoal, no estado de Rondônia.
E talvez se informasse e o Ministério da Saúde suspendesse aí o repasse, talvez o prefeito chegaria e falaria, então toma aqui, doutor Parada, de volta à sua empresa, porque não estamos recebendo mais repasse. Ou não, talvez fechasse. Ou fechasse. Não, porque quebrou. A empresa está falida. E os pacientes? E a vida das pessoas, né? Mas nós pensamos nos pacientes, nós pensamos na vida das pessoas. Nós estamos tentando evitar o máximo possível que aconteça uma barbaridade dessa de fechar a clínica. O prefeito não está nem aí. Aliás, talvez ele até largue aí a prefeitura e vá sair candidato a alguma coisa. Que é mais uma covardia que ele faz, porque ele não completa mandato nenhum, né? Ele só governa em causa própria, né? Essa é a grande verdade. Agora, respondendo à sua pergunta, o Tribunal de Contas vai dizer se isso está certo ou errado. Se tiver uma condenação no Tribunal de Contas, por exemplo... Inelegibilidade. Inelegível. Se o Ministério, o Tribunal de Contas, qualquer um dos dois, disser que está errado, o Ministério Público vai olhar, opa, improbidade. Só que não é uma coisa, é porque só o tempo, as distorções, as injustiças e a verdade prevalecem no tempo e com o tempo. Não é instantâneo. Dizem que o castigo vem a cavalo, né? A cavalo, né? Pois é. Então, eu acredito que isso vai acontecer, não só por causa da hemodiálise, embora eu ache que a hemodiálise é uma questão muito sensível. Eu acho que o governo do estado não vai querer pegar essa bucha em ano eleitoral, porque isso é uma bucha, meu amigo. Você acha que o governador vai querer pegar essa bucha? Fala, não, me dá aqui, Fúria, joga aqui, eu mato no peito e mando pro gol. Não vai querer, porque se der um surto de infecção, morrer 10 lá, acabou a campanha de reeleição. Só para te lembrar, o Fúria, quando teve essa reclamação dos pacientes, o Fúria, fiquem tranquilos, já estamos acordados verbalmente com o Estado vai assumir. E naquele processo que o juiz determina, Estado, município, vocês têm que fazer a hemodiálise funcionar. Dentro desse processo, o Lúcio vai explicar melhor, o Procurador-Geral do Estado fez uma solicitação para a retirada do Estado do processo, desde que o município de Cacoal, que está gerenciando o serviço, não tem o porquê mais do Estado participar do processo. Isso é de 23 de março, 22 de março. Dia 21, é mentira do Fúria que o Estado está... Só se for informar, porque no processo está ao contrário. No processo o Estado está falando o seguinte, olha só, meu amigo, está certo que alta complexidade em regra de Estado, mas o município assumiu isso. O município assumiu, já contratou há mais de 10 anos, presta esse serviço. Se o problema é dinheiro, já deu 720 mil. Me tira desse processo. Estou dando dinheiro e não vou cuidar. Não quero fazer isso, não quero entrar nessa história. É isso que o Estado Porque já acabaram os 12 meses dos 720 mil reais. Não, e eles continuam dando, eles prorrogaram? Então quer dizer que é mentira do prefeito de Cacoal, que o prefeito de Cacoal mente, então, quer dizer nesse sentido de que o Estado já tem um acordo com o Estado. O processo diz exatamente o contrário do que ele disse. Se tem um acordo, esse acordo não chegou no processo. Só que essa petição que nós estamos nos referindo, ela foi protocolada há 2 dias. Então, se é contemporâneo à declaração do prefeito, então não é possível. Então, o prefeito esqueceu de combinar com os russos do Palácio do Rio Madeira. Combinou com ele mesmo, né? O narcisista com o espelho, né? Falou, vamos combinar. Combinou com os russos. É um problema grave e esse imbróglio no município de Cacoal, ele acabou correndo nos corredores de todos os municípios do estado de Rondônia, e isso mexe com a vida de pacientes e dos familiares dos pacientes. E nós, da Voz da Comunidade, somos comprometidos com a verdade, somos comprometidos com a transparência, e jamais eu vou me colocar aqui em uma posição de que A ou B esteja certo. Nós vamos ouvir as partes e levar até você as informações que realmente elas são de fato aí relevantes, porque às vezes o que a gente ouve na rede social não corresponde o que realmente está no preto e no branco, no papel. E eu pergunto agora para o Dr. Lúcio Lacerda. Dr. Lúcio,
esta responsabilidade do prefeito Fúria em relação a hemodiálise, como você bem disse, ela pode causar a ele aí colocar ele numa situação de inelegibilidade, caso o Tribunal de Contas entenda dessa maneira. Dentre outros processos que provavelmente já estão correndo em relação ao prefeito do município de Cacoal. Eu acho que já tem várias coisas. Tem a história do rejeito de asfalto. Aquela história. Às vezes tem muita gente que, às vezes é um eleitor do prefeito, uma pessoa que acha ele carismático. De fato ele é carismático, ele é filho da terra, mas ele tem muitos problemas como administrador. Aquele problema do rejeito de asfalto, a gente acha assim, era só rejeito, aquilo vale pouco dinheiro. Só que para a administração pública não existe o princípio da insignificância em assuntos de probidade, em peculato. Do Estado, se você pegar do Estado uma caneta, um notebook ou um veículo, uma caminhonete, é peculato do mesmo jeito. Você entende? E aquilo ali, se for provado da maneira como eu vi nas gravações ali, vai ser peculiar, vai ser desvio de um negócio público para finalidade privada. Só para esclarecer esse fato que o Lúcio Lacerda está falando, é em relação aí a rejeito de asfalto que foi retirado, né, da BR-364, que é de propriedade da União, e foi colocado aí, assentado na chácara do prefeito Fúria, né? O prefeito disse como defesa que ele alugou a chácara, então não é com ele. Mas vamos ver o que vai acontecer. Além disso, esse negócio de lidar com saúde, se você lida com saúde de forma irresponsável, em algum momento pode rolar uma negligência ali e atingi-lo. Política, ainda tem riscos políticos, criminais, de tudo quanto é tipo. Tem essa questão do orçamento da hemodiálise, o que o Tribunal de Contas vai achar disso. E agora tem uma outra questão, que é o seguinte: ele já está... Porque você não pode, porque as palavras têm um sentido. Quando você fala que necessidade excepcional do interesse público, porque é uma urgência, você tem que entender o que é urgência. Não existe urgência e perigo iminente que dura um ano, a menos que seja uma guerra. Certo. Aquela guerra da Ucrânia sempre vai ter um perigo iminente enquanto ela durar. Mas uma hemodiálise, um serviço de saúde, você intervém, resolve o que precisa resolver e entrega de volta. E paga a indenização. Né? Ali não termina nunca. E agora, como ele deixou de pagar os compromissos, agora tem 70 protestos, mais de 70, e não sei quantas ações de cobrança, essa conta vai estar o tempo todo bloqueada. Porque agora, Parada e Paulo Rosa, existe um sistema, quando você pede para bloquear dinheiro, quando você está executando uma dívida na justiça, antigamente você pedia, Bacen Jude, bloqueia aí, seu juiz. O juiz ia lá, mandava bloquear, aí vinha um extrato, o Paulo Rosa ali que você foi cobrar dele, tinha só R$10 na conta. Aí se você quiser, você tinha que pedir para bloquear de novo. Agora não, agora tem o Cisbajus, teimosinha. Você pede uma vez, fica bloqueando a vida inteira. Então se tem um cara que tem um crédito de mais de R$2 milhões para receber da TRS, esse cara vai pedir a teimosinha. Então o município não vai conseguir mais receber dinheiro, retirar dinheiro dali que vai estar sempre bloqueado. E se não retira, ele vai pagar como essa despesa? Para explicar para vocês o que o Lúcio acabou de dizer, é o seguinte: esse mês a conta da TRS sofreu um bloqueio judicial. As médicas nefrologistas não receberam o salário até hoje. E uma boa parte dos funcionários ficou um período com o salário atrasado. Então, essa conta, qualquer dinheiro que entrar nela, vai ficar lá. Não vai ser usado para nada. Agora, eu não sei como é que eles vão fazer em relação ao recebimento da produção que vai cair o mês que vem. Porque se cair nessa conta, esse dinheiro não vai poder ser utilizado. Então, já chegou nessa situação. Chegou, está extrapolado o limite aí de sobrevivência da empresa. Né? Duas perguntas. Sim. Como é? Primeira pergunta, o Parada acabou de fazer. Como é que você vai bancar as despesas da empresa se você não consegue receber o dinheiro? Tá, se não consegue receber o dinheiro, qual seria a solução? Mudar para outra conta. Só que se você mudar para outra conta, tem que ser a conta de uma empresa credenciada pelo SUS. Por isso que eles mantêm essa conta. E licitada. Qual a empresa licitada e credenciada ao SUS que existe? Não existe, né?
Não existe. Não existe. Vamos ver o que o povo está falando. É importante, são vidas e vidas importam, né? O que o povo está falando em relação a tudo isso? Nós temos que ter responsabilidade com a população de Cacoal e do nosso estado de Rondônia. Na tela. Mônica Moraes, boa noite. Laucinda Correia, Deus abençoe seu programa. Luizinho, meu Deus, né? Dinamelo, doutor, chama o Alexandre de Moraes, ele dá jeito. Senhor, será verdade, Laucinda? Meu senhor, né? Será que é polícia? Entendi ali a colocação dela. Quem é o juiz? Elisângela Simão. Aí começou o blá blá blá, mas ajudar mesmo nada, se não gosta da cidade, muda dela, né? Eu não sei que em sentido que a Elisângela Simão está falando isso, mas na verdade nós estamos aqui trazendo as informações necessárias em relação à hemodiálise, né? Dinamelo, blá blá blá, convidas, porque não é sua família que está sofrendo, diz apenas Zamperini. A Maristela Marques fala que pacientes, famílias que perderam seus entes queridos têm que provocar o MP, né? Ministério Público. A Marina Silva, a morte de pessoa que necessita de diálise é mais importante, e mais importante que não tem família, que não precisa, larga de dar pitaco, né? Ela está falando aqui que, como eu digo, não é só o paciente que vive esse drama, a família inteirinha acompanha também esse drama do seu familiar, né? Meu Deus, estou de boca aberta, né? A Laucinda falando aqui conosco. Enfim, o que acontece? Acontece que o prefeito Fúria poderá responder criminalmente, civilmente, em relação a esta requisição, que é o nome dado administrativamente em relação à TRS, empresa de propriedade do Dr. Parada. Eram para 3 meses esta requisição, já se vão mais de 1 ano, usando a conta do proprietário, o CNPJ do proprietário, fazendo compras de insumos de baixa qualidade, como afirmou aqui há pouco o Dr. Parada, podendo acarretar em óbitos e mortes de pessoas. Em 2020 tiveram 16 óbitos e já em 2021 são 30 pessoas mortas na diálise de Cacoal. Laudos que foram confeccionados dizendo que a água estava com bactérias, né, de cloriformes fecais, cocô na água, traduzindo, filtro em que a interventora, a enfermeira interventora, gestora, segundo declarações do Dr. Parada, que não havia necessidade de troca e só posteriormente foram efetuar essa troca. Quando as médicas foram ao Ministério Público, protocolaram uma reclamação. Um grupo de médicas se deslocaram até o Ministério Público para fazer aí uma denúncia de que os filtros da hemodiálise não estavam sendo substituídos. A manutenção que deveria estar sendo feita de forma periódica não estavam sendo feitas. E as médicas que desenvolvem o trabalho, que estão ali no dia a dia, dentro da hemodiálise, disseram: ó, promotor, não estão trocando os filtros. E aí, diante dessa denúncia de grupo de médicas, que eu não sei quantas foram, aí sim começou a ser trocado os filtros. São vidas. Nós temos que parar de fazer política e tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. Independente do que acha a administração pública, independente do que acha a empresa privada. O fato é que esse imbróglio tem que ser resolvido e a opinião pública, não só do município de Cacoal, mas todo o estado de Rondônia que me acompanha, com certeza não estão satisfeitos do que estão vendo no município de Cacoal.
Eu quero agradecer a presença do Dr. Parada. Paulo, posso só colocar uma coisinha para encerrar? Eu vou falar Pode, um minuto. vamos encerrar. Pode falar. No comecinho do programa você me perguntou, falou assim, Parada, por que você acha que o Fúria fez isso? E uma das razões que eu te falei é porque ele gosta de aparecer e ele gosta de live. Da enfermeira que é padrinho de casamento, Isso. de batismo. Então, eu quero citar essa parte marqueteira, né, mentirosa que o prefeito tem. No auge do Covid, teve um dia que o prefeito foi em cima de um caminhão às 5 horas da manhã, lavar as fachadas das lojas, porque ele estava combatendo o Covid na cidade. 500 pessoas aplaudiram, esse é o nosso prefeito. Meu, é assim, escancarado, um absurdo do que ele fez. Tem nada cientificamente comprovando, lavar a fachada de prédio não serve pra porcaria nenhuma, mas ele faz o barulho, ele aparece, ele faz uma festa de Dia das Crianças e ele dá 600 bicicletas. Se você fosse pai de uma criança, você vai votar no Fúria. A mãe também, o vô também, a avó também. Ele comprou 3, 4 mil votos com dinheiro público. Esse é o modus operandi do Fúria. E isso tem que parar. Agora, complementando isso aí, hoje eu vi nas redes sociais, eu não sei se você lembra, Paulo, a briga das casinhas populares. Certo. O Fúria disse que o sorteio não existia. Foi uma guerra dura, eles estavam duramente empenhados em cancelar o sorteio. Então, eles convenciam, porque os sorteados eram 300, 600 com os suplentes. Mas o número de pessoas envolvidas nisso era 11 mil, desde o início do processo. Então, eles movimentavam o sentimento das massas, colocando uns contra os outros. Dizia, não, vocês 11 mil que participaram e não foram sorteados, vão poder ter uma chance de ser sorteados se a gente cancelar esse sorteio. Eles queriam cancelar o sorteio porque foi feito pela administração anterior. Aí eles queriam cancelar o certame por 2 motivos. Eles queriam cancelar o processo de habilitação e o sorteio que já tinha sido realizado. E eu tenho o vídeo, o áudio da live que eles fizeram dizendo, não, nós temos que cancelar. A secretária de Ação Social, o Corai, que diz que ela é a loira do nariz empinado, você lembra? Ele disse. A loira do nariz empinado foi lá na delegacia da Polícia Federal de Ji-Paraná levar o computador onde foi feito o sorteio, através de um software. Levou lá, o delegado achou que não tinha questão de crime ali para cancelar sorteio, nem para investigar. Aí agora, o que aconteceu? Por causa... Eu sei que eu não vim aqui para falar sobre o assunto, mas eu queria, pegando um gancho aqui do Parada, que ele falou da personalidade do Fúria, ele que quis acabar com o sorteio. E por que ele quis acabar com o sorteio? O cronograma das medições e da continuidade da obra parou. Porque a obra acompanha o processo da escolha dos contemplados. É tudo sincronizado. A empresa que está executando o trabalho. Quando o Fúria bota o pé em cima da marmita do pobre e diz, não vai andar porque eu quero cancelar, aí para tudo. E parou, só que era crise de Covid. E na crise de Covid, o que acontece com os insumos, Parada? Explode o preço dos insumos. Explode. Aí a licitação que a empresa tinha feito, que ela tinha que receber para construir a casa, não dava mais. Não dava mais para executar a obra. Eu não tinha mais, sem aditar, não tinha como executar. Aí parou. Agora, a secretária do nariz empinado vai às redes sociais convidando as pessoas sorteadas, agora reconhecendo, chamando-os de sorteados. Mas em uma live, doutor Lúcio Lacerda, em uma live, a secretária e o prefeito disse que não existiu o sorteio. Disse que não existiu. Eles refutavam. Agora eles estão dizendo, chamando as pessoas de sorteado, reconhecendo o sorteio. Como também não tinha vascular na clínica. Ele mente demais. Aí ele diz, vamos manifestar lá nas casinhas, você que foi sorteado. Ele negava que você foi sorteado dias atrás, mas agora ele falou, você que foi sorteado, vamos fazer uma manifestação. Contra quem? Contra a empresa. Mas na verdade, as pessoas só não receberam essas casas até hoje por falta de gestão e responsabilidade aí das pessoas que estão à frente para executar esse projeto. Porque se não ele travou o processo. Se tivesse reconhecido de cara essas 300 pessoas que foram contempladas, certamente a empresa tinha dado uma continuidade na execução das obras e
estariam dentro dos seus lares. Não é isso? Eu acho que sim. Agora, eu não entendo. Essas pessoas das casinhas deviam dizer um não bem grande para ele, porque agora ele quer apoio político das pessoas prejudicadas por uma ação dele. Ele provocou tudo isso e agora ele quer apoio político das pessoas prejudicadas pelo que ele fez. Eu acho que essas pessoas que foram sorteadas não deveriam ir nessa manifestação. Eu duvido que irão. Vamos colocar com certeza lá as pessoas que trabalham lá nas portarias do município, né? Pessoal, vou mandar um abraço para vocês que participaram do programa de hoje. Muito obrigado. Segunda-feira estou de volta. Vou falar mais sobre as casas da Cidade Verde, né? Do bairro, né? Do Conjunto Popular Cidade Verde, em outro momento, na semana que vem. Semana que vem vamos falar também sobre a Speed Invest e vamos falar de outros temas polêmicos do estado de Rondônia. Como eu sempre falo, a Voz da Comunidade é um programa totalmente independente, sem ligação política. E aqui nós vamos falar sempre primar pela verdade, tá bom? Comentário na tela do pessoal para terminar o programa. Eu quero parabenizar cada um de vocês que participaram. Tá aí, a Penha, né? Porque na sua família que está sofrendo. Pacientes queridos aí, Laucinda, João Pontes também. Boa noite, Paulo Rosa, lá no Paineiras. Quem mais está conosco? Abaixa, por favor, produção. Tá ali. Maristela, parabéns, doutor Parada, parabéns, Lúcio. Pela aula de direito administrativo, penal, eleitoral, etc. E que Deus abençoe nossa cidade. João Espinosa, só inveja. Dinamelo rindo ali, né? Não tenho político de estimação. Quero asfalto na rua Mário Quintana, só isso. Asfalto já na Mário Quintana. Célio Menezes na linha 2. Linha 2 em Cacoal. Boa noite, Paulo. Tô ligado. Eu também. E a Elisângela também não tem asfalto na rua dela. Muito obrigado a cada um de vocês. Vamos olhar para cima e para frente, porque é de lá que vem nossa força, né? A palavra, ela convence, mas é o exemplo que arrasta. Tchau, fui.